Alô, galera do Descomplica! Bom estar aqui de novo com você, te preparando para o sucesso, quer seja na escola, quer seja no Enem, quer seja no vestibular que você venha fazer. O objetivo que a gente tem hoje aqui é falarmos sobre especiação. Ora, o que é especiação? Bom, você já sabe que as espécies, elas evoluem ao longo do tempo. Você já sabe que a evolução é uma mudança que as espécies sofrem ao longo do tempo. Uma mudança na sua frequência gênica que vai determinando a variação das suas características ao longo do tempo. Agora, e se ao longo dessas mudanças surgirem novas espécies? Se ao longo das mudanças surgirem novas espécies, você estará evidenciando um processo que é a especiação. Especiação que é o processo de surgimento de novas espécies ao longo do tempo. É uma evolução que culmina com o surgimento de novas espécies. Existem várias formas de se classificar a especiação. Então vamos analisá-las. A primeira forma consiste em dividir as especiações em especiações por anagênese e especiações por cladogênese. Na anagênese, você teria uma espécie A, que ao longo do tempo é substituída por uma espécie B, que ao longo do tempo é substituída por uma espécie C. Ou seja, por anagênese, a especiação é linear. Sabe aquela ideia da especiação humana? Que você teria um macaquinho que ao longo do tempo vai ficando de pé, de pé, de pé, de pé, até chegar no homem atual? Essa seria uma ideia de anagênese, que é fácil de você entender, pena que ela esteja errada. Pena que na espécie humana tenham ocorrido muito mais momentos de cladogênese do que de anagênese. Essa ideia de que o macaco virou homem está totalmente errada. Senão não existiria macaco por aí, não é verdade? Então, na verdade, você teve uma espécie ancestral que deu origem a uma série de espécies de hominídeos. Inclusive, houve momentos na evolução humana em que você teve várias espécies humanas coexistindo no planeta. Ah, por que só o homem inteligentão dominando o mundo por aí? Porque nós fomos os mais inteligentes e conseguimos eliminar eventuais competidores, outros hominídeos competidores, como o homem de Neandertal. O Homo neanderthalensis, ele foi contemporâneo do Homo sapiens. Agora, enquanto o Neandertal era fortão, bombado, academia o dia inteiro, o Homo sapiens estudava no Descomplica. Como ele estudava no Descomplica, ele foi melhor na internet, lá, a lenha, ele foi melhor competidor do que o Homo neanderthalensis, e a gente conseguiu eliminá-lo através da competição, através da seleção natural. Então, mais uma vez, na anagênese, nós temos uma evolução linear, enquanto na cladogênese você tem uma espécie ancestral originando várias espécies ao longo da evolução. Cada nó nesse cladograma evidencia um ponto em que duas linhagens se separaram, gerando espécies distintas. Um outro nó, depois um outro nó. Então, quando você tem esses nós, esses pontos em que uma espécie ancestral gera duas ou mais novas espécies, você tem um mecanismo de cladogênese. Beleza? Bom, uma outra forma de classificar as especiações é dividi-las em especiações simpátricas, alopátricas e parapátricas. Na especiação simpátrica, você tem a especiação ocorrendo em um mesmo local. Em um mesmo local. Então, digamos que na Mata Atlântica, na Floresta da Tijuca, haja passarinhos que se alimentem junto ao solo e junto à copa das árvores. Por exemplo, o bem-te-vi tem um grupo de bem-te-vis que se alimenta junto ao solo. E aí um outro grupo de bem-te-vis da mesma espécie se alimenta na copa das árvores. Ora, por mais que eles sejam de uma mesma espécie e que eles estejam no mesmo local, como os que estão no solo, eles nidificam no solo, eles reproduzem com os outros bem-te-vis junto ao solo, e eles não reproduzem com os bem-te-vis que estão lá na copa, você pode ter, ao longo do tempo, um grupo populacional que reproduz uns com os outros, um outro grupo que reproduz uns com os outros,
E com o passar do tempo, você pode ter que esse grupo, ele pare de reproduzir com o grupo de cima, que esse grupo não tenha mais como gerar prole fértil com esse grupo aqui de cima. Então você teria no mesmo local o surgimento de duas espécies. Uma espécie que vive junto ao solo e uma outra espécie que vive junto à copa das árvores. Como essa especiação ela ocorreu no mesmo local, essa especiação ela é simpátrica. Beleza? Alopátrica. A especiação alopátrica é a mais comum. A especiação alopátrica é a mais frequente. Na especiação alopátrica, tudo começa com o surgimento de uma barreira geográfica. Uma barreira geográfica separa populações distintas. A gente vai ver exemplos melhores aqui. E quando surge essa barreira, depois de um certo tempo, essas populações que foram separadas, elas podem vir a formar espécies diferentes. Então, quando você tem Pangeia, o grande continente, se separando em vários continentes e separando ali as populações, com certeza, depois de muito tempo, o que antes era uma única espécie acabou originando espécies diferentes nos vários continentes gerados a partir da deriva continental, a partir do tectonismo das placas. Isso te explica também a especiação alopátrica local diferente. Por que ilhas como Madagascar, Filipinas, Galápagos, lá dos estudos do Darwin, por que ilhas têm uma fauna, uma flora tão única, tão ímpar? Porque, afinal de contas, separadas do continente, você pode ter nesses locais uma especiação alopátrica se desenvolvendo e garantindo, assim, a diversificação da sua flora e da sua fauna. Então, a alopátrica é a mais importante. Já já a gente vai ver um exemplo detalhado dessa especiação. E, por fim, a especiação parapátrica, talvez você nunca tenha ouvido falar. Eu mesmo fico pensando assim, será que eu falo, será que eu não falo? Mas eu estou colocando aqui uma informação a mais para vocês. A parapátrica é como se fosse um meio do caminho entre a simpátrica e a alopátrica. Na especiação parapátrica, você teria um grupo populacional A, um grupo populacional B e uma zona que é denominada zona híbrida, onde você teria o cruzamento dos indivíduos de A com B. Se com o passar do tempo, esses híbridos formados, que a priori eram até férteis, tá? Mas esses híbridos formados, eles têm uma aptidão muito menor do que o A e o B, se a aptidão desses indivíduos é muito menor do que o A e o B, a tendência será que cada vez mais A se disjunte de B, B se disjunte de A. E aí, embora no início houvessem híbridos férteis, com o passar do tempo, você pode ou não ter mais a hibridização, ou ter híbridos estéreis, culminando assim com o surgimento dessas duas espécies. Então, inicialmente, os híbridos eram férteis. Então, inicialmente, A e B eram de uma mesma espécie. Só que com o passar do tempo, com a menor aptidão do híbrido, A e B tornar-se-iam duas espécies distintas. Tá? Espero que você tenha entendido. Anagênese, cladogênese, simpatria, alopatria e parapatria. E agora, então, a gente vai ver um bom exemplo de especiação alopátrica.